Hoje, aqui no canal da Revolução Brasileira, a gente traz um bate-papo com a Ana Carolina Lima Gomes. Ela é mestranda no Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília e militante pela Revolução Brasileira no Distrito Federal, em Brasília. E ela foi como convidada, como observadora das últimas eleições que aconteceram na Venezuela no dia 6 de dezembro de 2020. E como ela estuda, ela está dedicada a estudar a política econômica da Venezuela e teve essa experiência, teve lá no país nesse momento tão importante, a gente convidou a Ana, então, para um bate-papo aqui no nosso canal, para a gente falar da Venezuela, falar sobre revolução, falar sobre Revolução Brasileira, enfim, né, fazer essa análise tão importante aqui sobre a nossa América Latina. Bem-vinda, Ana. Queria que tu contasse um pouco para a gente, então, sobre essa tua trajetória, né, como estudante, como militante da Revolução Brasileira, e também a gente vai falar um pouco sobre a tua ida à Venezuela recentemente. Bom, obrigada pelo convite. Eu sou militante da RD aqui no DF e também milito pelo Comitê Antiimperialista General Abreu e Lima, aqui em Brasília também. E aí foi a partir da minha atuação no comitê que eu fui convidada pela embaixada para compor a delegação brasileira de observadores internacionais na Venezuela agora, para as eleições legislativas. Muito a partir da iniciativa do Fred Flores, né, que à época era o encarregado de negócios da embaixada, né, e, enfim, surge a partir de um esforço, né, de diálogo com partidos, com os movimentos sociais aqui em Brasília, e, bom, a partir da minha atuação lá, eles fizeram esse convite, né, também motivado pela minha atuação acadêmica, pelo fato de pesquisar a Venezuela na UNB, e, enfim, trazer um pouco desse viés acadêmico também. E como foi a ida, Ana, à Venezuela? Como foi acompanhar a eleição, o trabalho como observadora? Conta para a gente essa experiência também lá. Foi bem interessante, assim, observar, né, o sistema eleitoral venezuelano, ele apresenta princípios bem diferentes, né, do sistema brasileiro, então foi bem interessante perceber essas distinções. Lá a gente teve uma atuação bem técnica mesmo, de, enfim, acompanhar o processo de instalação das novas máquinas eleitorais, o funcionamento operativo, né, cada etapa do processo, né, de votação, os procedimentos de biossegurança que eles tentavam resguardar, as modalidades, né, de voto, né, que na Venezuela apresentam um caráter misto, né, não é só um voto personalizado, direto, né, como aqui. Lá também eles apresentam uma modalidade de voto proporcional, né, que, enfim, está relacionado com a lista de candidatos, com a lista partidária de candidatos, né, e também existe a particularidade de lá a unidade eleitoral ser também diferente, então, não como aqui, né, que está muito centrada nos municípios ou nos estados, né, lá são as circunscrições. Me pareceu interessante porque esse sistema eleitoral, ele parece incidir mais sobre micro-regiões, sobre sub-regiões do país, né, então é isso, um sistema bem regionalizado, né, bem territorializado. Eu senti uma expectativa muito grande por parte do governo em relação a essas eleições, né, porque o que eles alegavam é que a recuperação do país perpassava por essa
recuperação administrativa, né, do legislativo, que vinha sendo operado, né, por essa oposição mais radicalizada desde 2015. Então, foi bem interessante, assim, perceber o esforço institucional na recuperação e na neutralização dessa queda de braço, assim, entre as instituições na Venezuela, assim, que é algo, enfim, bem explícito, né, e que a gente pode apontar como o auge sendo esse reconhecimento, né, internacional, né, por alguns países, da institucionalidade paralela que o Juan Guaidó representa, né. Ana, com todo esse aparato midiático ao redor do mundo, né, tentando destruir a conquista da Revolução Venezuelana, mesmo assim, né, a gente vê aí que o governo venezuelano se fortalece a cada tentativa de golpe, de desmoralização. O que ocorre é o que a gente viu, por exemplo, na última eleição, que a despeito da abstenção, ainda assim o governo leva uma maioria massiva dos votos. Como que tu analisa isso? Por que isso acontece? Por que a Venezuela consegue ainda, com tanta dificuldade, mas consegue manter sua revolução de pé? Qual é esse mecanismo que a Venezuela tem? Assim, eu pude ver, assim, quando voltei, né, o quanto a mídia explorou a abstenção, né, sendo que, enfim, já se esperava uma abstenção alta, porque na Venezuela o voto não é obrigatório, né, e também existe a tendência dessa participação popular, né, ser menor no caso das eleições legislativas, né. Mas o que eu vi, assim, não demonstrava, né, a complexidade do processo. Então, explorando sempre essa questão de uma pretensa unanimidade dentro do campo opositor e algo que realmente não existe lá dentro. Então, essa eleição foi marcada pela conformação de grandes coalizões, né, isso estava bem explícito, inclusive coalizões que se colocavam em contraste ao governo, né, ao Gran Polo Patriótico, né, e que, enfim, sinalizavam para essa conjuntura de disputa mesmo, que me parece está sendo conformada atualmente. Eu apontaria a conformação de duas grandes chapas, né, uma no espectro da oposição à direita e o outro no espectro opositor à esquerda, né, que é a Aliança Democrática, que vai corresponder aos principais partidos de oposição à direita, partidos, enfim, tradicionais na Venezuela, como a Ação Democrática e COPEI, e que tinham, enfim, se disposto a dialogar com o governo e, sobretudo, a disputar a condução dessa recuperação econômica, né, a despeito dessa oposição mais radicalizada, né, que está muito ainda centrada na figura do Guaidó, mas que não tem projeção nenhuma, assim, a gente vê como é, inclusive, rechaçada por expoentes da oposição lá dentro, né, como o Henrique Capriles, do Primeiro Justiça, ou a Maria Corina Machado, que, enfim, tem uma posição à direita, né, assumem um papel de liderança importante para a oposição, mas tentam cada vez mais se afastar dessa figura, né, do Guaidó, muito em função das repercussões negativas que as sanções têm tido, né. Então, o povo venezuelano, ele
tem associado o recrudescimento das sanções também à atuação dessa direita radicalizada, né, de Guaidó, e tem rechaçado, né, essa agenda conspiratória. E a direita lá tem se apropriado disso e portanto, adotado, né, de novo, readotado essa disposição em dialogar com o governo. E à esquerda, né, desse espectro, a gente vê a conformação da APR, né, que é a Aliança Popular Revolucionária, que é a primeira dissidência do campo bolivariano em 21 anos e é liderada pelo Partido Comunista da Venezuela. A APR, ela traz reivindicações importantes, né, críticas importantes, eu considero críticas importantes, inclusive, para o próprio PSUV, né, para a condição econômica que o PSUV pretende assumir nesse contexto, né, tão difícil. Certo, Ana. E com o resultado, então, dessa eleição última de dezembro, que é uma eleição parlamentar, enfim, né, como tu mesmo destacaste, aqui no Brasil é a mesma coisa, o parlamento não tem tanta força como uma eleição presidencial, por exemplo, né, para o presidente, mas ela pode trazer indicativos para a gente. Que perspectivas tu observa a partir desse resultado? Como tu levantaste aí, tem dissidências dentro do grupo que está no poder, existem dissidências, é óbvio que vai existir, mas o que a eleição indica, né, nesse caso, né? O que a gente pode projetar para a Venezuela daqui para frente? Eu acho que essa eleição, ela está bastante orientada para o aspecto da recuperação econômica do país, né, uma vez que o parlamento, antes em mãos da oposição, ele freava bastante as iniciativas do governo, né, nesse sentido, e eu vejo que a conformação das dissidências, né, especialmente a dissidência representada pela APR, ela pode assumir um caráter positivo, assim, porque o que me parece notório, né, no cenário venezuelano é um cenário de disputa, né, de um contexto de disputa dentro, inclusive, da correlação de forças que existe no PSUV, né, no partido do governo, e que uma atuação, né, a consequente dessa, enfim, do campo bolivariano pode repercutir numa retomada, né, de iniciativas mais incisivas por parte do governo de Nicolás Maduro em relação à condição econômica do país, né. Existe, para mim, né, esse contexto, né, de alianças estratégicas que o governo vem implementando, muito em função do contexto das sanções, né, a não disponibilidade de capital para a recuperação econômica, trazendo essa necessidade de alianças estratégicas com o setor privado, nacional e transnacional, algo que o governo vem implementando, especialmente a partir da lei, da aprovação da lei anti-bloqueio, né, e que, enfim, o campo bolivariano mais radical tem apontado de forma muito incisiva as contradições dessas políticas. Mas eu acho que resta a gente perceber se trata de um aspecto conjuntural ou permanente, né, e nesse sentido, atuar de forma consequente nesse cenário de disputas, né, porque o que me parece é que, enfim, todo o contexto de crise e também de recrudescimento das sanções, trouxe um certo retraimento em termos de iniciativas econômicas para o governo. Então, acho que cabe ao campo bolivariano se incidir nessa disputa para, enfim, lograr a repolarização econômica, né, para radicalizar ainda mais
o processo. E o que eu pude perceber, enquanto atuando enquanto observadora lá, é uma inequívoca hegemonia popular do PSUV, né? Uma capacidade de mobilização do partido, uma capacidade de incidência nas massas que o partido tem e que nenhum outro partido na Venezuela dispõe dessa ferramenta, né? O Partido Comunista da Venezuela não tem a mesma capacidade, né, de penetração nas massas, assim como a direita não consegue, né? Então, a partir das interações que eu via, né, da população que ia votar e que, enfim, se manifestava favoravelmente para nós, né, que estávamos identificados enquanto observadores internacionais, reivindicando o nome de Chávez, reivindicando a radicalização da revolução, eu pude notar, né, que existe um protagonismo muito grande do PSUV junto às massas, que isso não é mero acaso. Então, Ana, estavas nos apresentando ainda há pouco uma hegemonia do PSUV junto às massas, né? O partido do governo, ele ainda tem um apoio massivo da população, em detrimento de todas as dificuldades que a Venezuela enfrenta. Dificuldades que a gente sabe que não são um produto do processo revolucionário pelo qual o país passa, mas uma imposição do sistema capitalista ao país subdesenvolvido, da periferia do sistema e que luta pela sua soberania, ou seja, né, dificuldades impostas ainda mais, com bloqueio, com tudo. E aí o que a gente vê aqui do outro lado, né, num mundo abastecido por uma mídia hegemônica imperialista, é uma imagem de um país destroçado, de gente passando fome, de um desemprego massivo e de população fugindo da Venezuela, inclusive vindo para o Brasil, né, fugindo da fome, da miséria, da violência, como se aqui no Brasil não existisse fome, miséria, desemprego e violência. O que eu quero te perguntar é, primeiro, qual é a realidade que a gente pode ver? Como, se o país é tão difícil e as pessoas querem tanto fugir de lá, como é que o PSUV ainda tem esse apoio popular tão forte a ponto de não perder uma eleição? E a outra pergunta é, então, qual que é a realidade que não nos é contada aqui, que a gente não consegue ver daqui, que a gente não sabe, e que tu, como uma pessoa que estuda a Venezuela e que teve lá agora, recentemente, pode nos apresentar como contraponto a essa imagem distorcida que nos chega? Assim, então, ainda na esteira dessa hegemonia popular, né, expressiva que o PSUV tem, eu não atribuo a um mero acaso a atuação né, de políticas assistencialistas. Eu acho que a Venezuela passou por uma situação revolucionária, né, e que essa visão, né, segue como derivada desse processo, né, e que cabe agora, dentro, né, desse cenário de, enfim, deterioração econômica, né, de aprofundamento da dependência motivada pela crise, cabe o aprofundamento da revolução, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente levar em consideração a atuação da democracia protagônica, né? A atuação da democracia conselhista nesse contexto, né? Observar como não é ao acaso que o PSUV apresenta hegemonia, né? Nas circunscrições em que as comunas têm protagonismo importante, né? Então, não é um mero acaso que isso se dê. E o que eu observo na Venezuela
é que os problemas que o país enfrenta são problemas de caráter capitalista, eminentemente capitalista. Então, as sanções, elas corroboram muito para esse cenário de deterioração econômica, né, sem dúvida, porque, enfim, o país viu minada as suas alternativas comerciais, né, um país que tem um engajamento importador muito significativo, né, derivado dessa condição dependente, né, petroleira rentista que vigora há um século, pelo menos um século, né, e que, enfim, traz implicações de ordem social e de ordem migratória sem precedentes ao país, né, então a gente vê, de fato, sim, uma situação muito difícil, uma situação de desabastecimento, né, de gêneros alimentar, de alimentos e de medicamentos, uma situação de colapso econômico, que não é algo que se possa negar, né, mesmo os bolivarianos, né, uma vez estando lá, eles trazem isso de uma forma muito explícita para nós, é isso que nós estamos vivendo, né, e como uma análise mais complexa desse cenário nos leva a não atribuir todo esse contexto, né, todos esses problemas a uma mera má administração econômica por parte do governo. O problema é mais complexo que isso. Então, mesmo a atuação do país, né, enquanto grande produtor petroleiro, foi bastante prejudicada pelo contexto das sanções, né, então a gente viu uma queda da produção petroleira de 60%, 70%, uma queda bastante significativa, então a gente vê um país que, enfim, segue apostando na evolução, né, apesar de todas as suas, de todo esse contexto difícil, apesar das contradições que eu acho que toda revolução, de uma certa forma, gesta, né, é um país que segue apostando enfim, na construção dessa revolução, né, no fortalecimento dessa revolução, porque eu acredito que, porque entende que é esse o caminho, o único caminho de superação da dependência dessa condição, né, que deixa o país tão refém, né, das conjunturas do mercado internacional, das conjunturas geopolíticas também. Então, acho que a população tá cansada, tá molestada, né, mas entende que a revolução é necessária, assim, que a revolução é o caminho para a superação desse cenário. Ana, diante de tudo isso, quais são as lições que nós, da Revolução Brasileira, que a esquerda no Brasil, que almeja uma revolução social, o que a gente pode tirar de lição dessa experiência venezuelana? Para nós aqui, que estamos ainda lá atrás, né? Nem iniciamos esse processo que a Venezuela já avançou. O que nós aqui, do ponto onde nós estamos, podemos aprender com eles? O que mais me provocou foi a minha primeira vez na Venezuela, assim, foi muito importante para mim ter ido, e o que mais me instigou foi perceber esse horizonte mesmo, assim, o quanto esse horizonte de consolidação de uma revolução é complicado, é difícil, é muito específico, né, eu acho que cada processo revolucionário tem as suas especificidades, né, e o que eu apontaria para a RD aqui
muito a partir dessas impressões que eu trago, né, conversando com o professor Luiz Salas, né, que é sociólogo pela UCV, professor e foi ministro, né, da economia produtiva do governo Maduro também, a importância, né, inequívoca de um programa revolucionário, né, de um programa consequente, de um programa que toque nos problemas de uma nação, né, que se proponha a superar a dependência, né, que, enfim, própria daquele Estado, mas também que tenha essa capacidade de penetrar nas massas, né, que tenha uma incidência e uma hegemonia popular para que, de fato, a revolução se consolide. Eu acho que é isso que está em jogo na Venezuela, né? 20 anos, né? São agora 20 anos de Revolução Bolivariana, né? 20 anos de uma emergência institucional do bolivarianismo, né? O bolivarianismo não se limita a isso. O bolivarianismo é um movimento que vem sendo gestado desde a década de 80, né, no país, e não à toa o Chávez constrói como instrumento orgânico da revolução essa característica conselhista, né, que viria, portanto, a de fato representar essa transição, né, do processo bolivariano para uma revolução socialista. E é isso, assim, o caminho de consolidação é um caminho tortuoso, é muito difícil. A Venezuela vem passando, acho que por um período, como período especial, foi para Cuba, né? E eu espero que o parlamento, que é a Assembleia Nacional agora, né, nesse período de 2021 a 2026, siga sendo um instrumento importante para pleitear as demandas da classe trabalhadora, que essa recuperação econômica aconteça e que ela aconteça também em convergência com o aprofundamento da revolução, né, com a radicalização da revolução. Tá certo. Então, Ana, pessoal que está nos assistindo, o que fica é que é difícil, mas não é impossível, né? A revolução está aí para ser feita, e a gente está aqui para fazer a revolução. Beber de todo esse legado, seguir todos esses exemplos, né? O Brasil está aqui também, tem que fazer a parte dele, né? Venezuela e Brasil juntos, e Cuba, imaginem só o que seria, né, esse continente se o gigante realmente acordasse para a necessidade urgente dessa revolução. Então, Ana, obrigada pela tua presença, pelo teu depoimento, pelo teu trabalho. Seguimos juntas, militando na Revolução Brasileira, todos juntos aqui. Avante, adiante e à esquerda sempre. Obrigada e até mais.